E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então vamos todos sentar. Nossa coordenação estrutural, coloca todos aí sentados. Amém? Amém? É entendermos que o movimento apostólico é um movimento de governo. E o Senhor, Ele, por causa desse movimento de governo, a nossa visão deve ser engrandecida. Nós precisamos engrandecer a nossa visão para enxergar mais longe, enxergar mais alto. Alguém ouviu isso? Amém? Nós precisamos enxergar mais longe, enxergar mais alto. Por isso o Senhor, Ele vem para engrandecer a nossa visão. Para quê? Para nós não perdermos a nossa consciência espiritual. Todos nós temos uma consciência espiritual. É essa consciência espiritual que funciona como um termômetro. É ela que vai medindo a temperatura de como estamos e daquilo que estamos fazendo. É a nossa consciência espiritual que funciona como esse termômetro que vai acusar alguma coisa em algum momento. E se nós perdermos nossa consciência espiritual, nós seremos roubados do nosso destino. Nós seremos roubados daquilo que o Senhor tem para nós. O ataque nesse tempo de apostasia é o ataque da nossa consciência espiritual. Quantos estão comigo? Diz amém. Então nossas atitudes, quando nós temos uma visão engrandecida, nossa atitude também, ela tem que ser grande. As tuas atitudes revelam o tamanho da sua visão. As tuas atitudes revelam o que você está enxergando, como você está enxergando, o quanto você está enxergando. Por isso que o Senhor, quando chamou Abraão e falou com Abraão, e Abraão já estava no momento em que a sua consciência espiritual estava sendo atacada. Por quê? Porque Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Ora, mas um Deus de família mandou fazer isso? Mas é porque a família de Abraão já estava ficando no lugar onde Deus não tinha, onde Deus não queria. O pai de Abraão, Terá, ele parou quando perdeu o filho, ele ficou ali em Terá. E o nome do filho também, ele colocou o nome do filho também era Terá, ele parou ali. E foram movidos por um sentimentalismo, ficaram ali presos, amarrados. Então o Senhor falou: Abraão, o projeto tem que continuar. A obra não pode parar. A visão tem que ser estendida. Então ele diz: sai da tua terra, sai da tua casa, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu vou engrandecer teu nome. Eu vou te abençoar, Abraão. Alguém está entendendo isso? E Abraão obedeceu. Abraão largou casa, Abraão largou tudo, seus pais, e foi. Levou sua esposa consigo. E ainda quis levar o seu sobrinho Ló, que não era para levar. E porque não era para levar, trouxe um problema. Quando você leva coisa da sua bagagem que não é para você levar, você está levando um problema. Amém? Quando você ajuda alguém que Deus não mandou ajudar, você está carregando um problema. Então precisamos ter entendimento, discernimento e uma consciência espiritual nesses dias. Foi isso que Abraão fez. Mas em algum momento Abraão viu que a promessa não se cumpria, porque ele disse: você vai ser pai de multidões. Oh, ainda que ele olhou o seu estado avançado de idade, sua esposa Sara estéril, mas ele acreditou. Mas em algum momento, foram passando os anos, ele ficou cabisbaixo, ele foi atacado na sua consciência espiritual. E começou a vir algumas dúvidas. Está comigo aí, Will? Amém? Fica aí. Ele começou a trazer algumas dúvidas, alguns ataques na consciência espiritual dele. E é isso que acontece. Sempre que Deus te dá um destino, você é atacado na sua consciência espiritual. Só dois entenderam. Sempre que o Senhor te dá um destino, que abre uma porta, você vai ser atacado na sua consciência espiritual. Porque o inimigo, se ele rouba a tua consciência espiritual, a tua visão não é mais engrandecida. Então Abraão abaixou os olhos. Por isso que o Senhor aparecia para Abraão e dizia: levanta os olhos, Abraão. Deus não apareceu para dizer: vou entregar a promessa amanhã vai cumprir. Não. Você tem que aprender, diante das lutas, das adversidades, a abrir os teus olhos e olhar para cima, Abraão. Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem do homem, não vem da terra, não vem do banco. O meu
olhos, igreja do Senhor, tem mais promessa que problema. Tem mais promessa do que problema. Tem mais soluções do que problema. Se você levantar os olhos, se você erguer os teus olhos, você vai ver, vai enxergar grande, vai ver a solução, vai ver o milagre. Será que alguém está comigo, entendeu isso? Se expressa aí em nome de Jesus. Meu Deus, a nossa consciência. Então, se você engrandece a sua visão, se você expande a sua visão, suas atitudes também são expandidas, porque as suas atitudes são um reflexo de como está a sua visão. Por isso que o Senhor também disse: se os teus olhos forem bons, todo o corpo, tudo vai ser muito bom. Amém? E está falando também não só do nosso corpo, mas do corpo de Cristo. Ei, estou te entregando uma chave aqui. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo vai ser bom. Então cuidado com os teus olhos para o teu irmão. Cuidado como você olha o teu irmão. Nosso olhar tem que ser sempre o olhar de Cristo, um olhar cheio de graça. Amém? Por isso está escrito: crescei na graça. Crescei na graça. E para aumentar, para dar crescimento na graça, vai ter que aumentar também alguns problemas. Para que se cresça na graça. O que é graça, apóstolo? A graça é porque eu não mereço. Sabe por que eu estou aqui? Por causa da graça. Sabe quem era para eu ser? Um mendigo solitário. Era para eu ser um escravo, aprisionado, viciado. E você? Quem era para você ser, se não fosse a graça de Deus? A graça de Deus. É a graça. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A graça, você tem que andar pela graça, viver pela graça. E da mesma forma que você, se você liberasse graça sobre as pessoas, da mesma forma que você recebeu de Cristo, podia ser diferente. Então, se os nossos olhos são bons, olha o que está em 2 Coríntios. Vou fundamentar bastante hoje, amém? Quem gosta da Bíblia? Então vamos lá, tem paciência. 2 Coríntios capítulo 6, verso 11. Mas eu vou terminar no horário, tá bom? 3 da tarde. Deus até que levantou a cabeça, estava até concentrado lendo. Na hora que falou, 2 Coríntios capítulo de número 6. Segundo Coríntios capítulo de número 6, verso 11. Ó Coríntios, Paulo aqui falando à igreja, aos cristãos, aos evangélicos: a nossa boca está aberta para vós. Ou seja, estamos liberando palavras, estamos edificando vocês, estamos consolidando, estamos fortalecendo vocês. O nosso coração está dilatado. Não só a nossa boca está aberta para falar, mas o nosso coração também está aberto para receber vocês. Paulo estava dizendo isso, falando dos apóstolos, falando da liderança. Nosso coração está aberto para receber, para ajudar, para socorrer. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Vocês estão apertados, achatados nos vossos próprios sentimentos, traduzindo, colocando em outra versão. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos: dilatai-vos também vós. Dilatai-vos também vós. Nesses dias, não é para você encolher os teus sentimentos, é para você dilatar. Não é para você encolher a sua graça, fechar as portas, é para você dilatar, é para você expandir. Dias de luta, de resistência, dias do anticristo, que já está aí, já nasceu, vai se revelar daqui a alguns dias. É dia para você dilatar o teu coração, dilatar os teus sentimentos de amor, de graça, de perdão. Não é para encolher, não é para fechar. Será que tem só uma pessoa entendendo o que eu estou falando aqui? É tempo de crescer, é tempo de dilatar. Uau! Jonas era um profeta, mas em sua consciência ele foi roubado de uma verdade espiritual. Sabe o que aconteceu? Ele resistiu ao envio. Jonas, um profeta que foi atacado na sua consciência espiritual, resistiu ao chamado. Olha como é perigoso você ser atacado na sua consciência espiritual. Um profeta, Deus ungiu, Deus escolheu, Deus chamou. Qualquer um
onde nós podemos ser atacados de nossa consciência espiritual, mas precisamos blindar, colocar o capacete da salvação. Amém? Porque essa é a ação do diabo, nos roubar do plano de Deus, do destino profético. E esse é um roubo da nossa consciência espiritual, da nossa consciência apostólica. Então nós ficamos muitas vezes limitados nos nossos sentimentos, nossos próprios afetos. Isso é sentimento, isso é mente, isso é consciência. Quando você olha para Esther, Esther sabia que do plano de Deus, e que o plano de Deus ia abençoar o povo judeu. Ela tinha consciência disso, por isso ela submeteu e foi honrada. Ela tinha consciência do que Deus queria fazer na vida dela e por ela. Mas quando ela foi resistida, quando o inimigo tentou impedir Esther, até mesmo porque ela era escrava, não podia jamais se casar com o rei. Mas quando apareceu o concurso de quem iria se casar com o rei, o tio dela, Mordecai, inscreveu Esther. Que visão apostólica. O que você faz diante das circunstâncias, diante das resistências? Você encolhe, você se achata. Quando você olha para Estevão, que foi um diácono, ele protegeu a sua consciência por causa do propósito. Foi ele se tornar diácono e a resistência veio. Foi ele se tornar diácono e foi apedrejado. Foi se tornar diácono, foi acusado, resistido, rejeitado e até morto. Os primeiros atos dele como diácono mataram ele. Mas foi recebido como mártir. Não fez muita coisa como diácono, profeta, mas foi recebido como mártir. A Bíblia diz que o Senhor levantou do trono e recebeu ele em pé. Que isso? Senhor, perdoa, porque não sabe o que fazem. Lógico, quem apedreja um ungido não sabe o que está fazendo. Quem acusa não sabe o que está fazendo. Quem condena não sabe o que está fazendo. Meu Deus, Timóteo entendeu o propósito do chamado, guardou a sua consciência, se alinhou, se tornou um cooperador, depois se tornou um bispo, depois um apóstolo. Ele foi crescendo, cresceu. Então o propósito do chamado deve ser maior do que as minhas vontades. O propósito do meu chamado é maior do que as minhas vontades. Sabe o que significa? A minha vontade não era estar aqui hoje, mas o propósito é maior que a minha vontade. A minha vontade não é estar aqui. Vamos começar nossas orações às 6 da manhã. Mas o meu chamado é maior, o propósito é muito maior. Quando eu entendo o propósito, eu estou entendendo o que vai acontecer, o que Deus vai fazer. Você está entendendo que quando a sua consciência espiritual ela é afetada, ela te cega. Você não tem mais visão de futuro, você não olha mais para cima, você não enxerga mais as promessas. Quantos estão aqui entendendo? Diga aleluia. Pergunta a uma pessoa do seu lado, fala, está entendendo, meu irmão? Então a nossa vitória está em termos consciência do plano de Deus. Eu vou repetir para você anotar. A nossa vitória está em termos consciência do plano de Deus. É essa consciência que me leva a agir. É essa consciência que me leva a agir. É essa consciência que me leva a andar debaixo da direção de Deus. Tudo é minha consciência. Paulo fala com muito cuidado com relação a isso. Do roubo da consciência espiritual, onde nós somos atacados. E em 1 Reis capítulo 19, vamos comigo ainda. 1 Reis 19. Glória a Jesus. Se está a demorar, e cocô iaiá. Eles são mais proféticos do que nós. Eles não ficam nesse momento assim caladinho, quietinho. Eles estão agindo. Eles estão falando alguma coisa. É um aleluia, é um glória a Deus. E vamos, continua mantendo. Eles estão dizendo, mantenha a conexão. É isso. Sempre tem alguém para nos ensinar alguma coisa, né? 1 Reis 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer, ouça isso: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Agora Tiago capítulo 5, falando deste homem, Tiago 5:17.
mas era homem semelhante a nós. Por que o Senhor está falando isso? Porque da mesma forma que Elias fez milagres, operou com sinais, com prodígios, foi forte, foi guerreiro, também teve suas fraquezas, também teve os seus limites, também teve os seus problemas interiores, não só apenas exteriores. Foi sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância, orou com insistência, orou com sentimento para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele fez com a sua consciência espiritual o que Deus mandou fazer, mesmo ele também ficando sem água 3 anos e meio. O juízo veio, mas veio para todos. Mas ele enxergava algo maior. É isso que nós precisamos entender hoje aqui, filhos. Precisamos enxergar algo maior. Não olhar com os nossos olhos humanos. Nossos olhos humanos são falidos, são finitos. Precisamos olhar para Jesus. Quando olhamos para Ele, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos para Jesus, nós não caímos. Quando olhamos para Jesus, nós não afundamos. Quando olhamos para Jesus, nós não desanimamos, nós não desistimos. Quando olhamos para Jesus, nós continuamos firmes, fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Quando olhamos para Jesus, uau, quem vai olhar para Jesus aqui? Alguém vai olhar para Jesus aqui? Meu Deus! Por isso que Jesus, quando estava chegando no meio de uma tempestade, os discípulos estavam ali, e de repente ele veio sobre as águas. Alguns viram um fantasma. É isso mesmo. Disseram, é um fantasma. É muito mais fácil você enxergar um problema do que uma solução no meio das tempestades. Quem está entendendo isso? É muito mais fácil nós vermos coisas negativas do que positivas no meio dos apertos, das aflições da vida. Então Pedro conseguiu ver, não é fantasma, é Jesus, é Jesus. Mestre, se és tu, mande eu ir ter contigo, me envia para eu ir ter contigo, que sem teu envio eu não vou, me envia. Ele diz, desce Pedro e vem ter comigo. E Pedro, olhando para Jesus, desceu do barco, foi colocando os pés sobre as águas, foi andando, olhando para Jesus, olhando para Ele. Meu Deus, meu Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus. Mas vieram ataques na sua mente, ataques na sua humanidade, e de repente, por um momento, ele desconectou o espírito dele ao espírito de Jesus Cristo, e andou pela alma, andou pelos sentimentos encolhidos, achatados. Ele começou a olhar, como que eu estou conseguindo fazer isso? E ele começou a afundar. Sempre que uma pessoa tira o olho de Jesus, ela afunda. Mas Pedro afundando, ele clamou, Senhor, socorre-me. O Senhor foi lá, estendeu as mãos, ele levantou Pedro e colocou ele no barco, e ensinou a ele, aqui Pedro, aqui. Vão falar mal de você, vão te acusar, vão te perseguir, vão te condenar, vão te criticar. Aqui Pedro, olha para mim, Pedro. Você vai passar dificuldades, situações adversas, olha para mim. Você não vai ser reconhecido por todos, você não vai ser amado por todos. Olha para mim, Pedro, olha para mim, você não vai desanimar. Olha para mim, você não vai pedir para sair. Olha para mim, você não vai fugir. Olha para mim, você não vai desistir. Olha para mim, você não vai afundar. Olhar para Jesus. Então a Bíblia relata alguns personagens que passaram por momentos difíceis. Moisés, tão triste e desmotivado em certo momento, que ele pediu para tirar sua vida. Gedeão, a mesma forma. Jonas, depois de um reavivamento em Nínive, ele pediu para morrer. Patriarcas, profetas, líderes. Paulo, em certo momento, ficou desesperado pela sua própria vida. Jesus, em determinado momento, lá no Getsemane, a palavra Getsemane significa lugar de esmagar. Ele estava ali, onde tinha muito azeite. Eu estive lá no Jardim das Oliveiras, muitas árvores de azeitona, e ali é onde ele foi realmente esmagado, o lugar onde se é esmagado. Jesus foi moído ali.
entrou numa crise tão profunda. Por quê? Porque ele sabia o que ele tinha que passar. Mas o que fez ele passar pelo que tinha que passar? O propósito. O propósito. Se você perde o propósito, você começa a morrer. Se você perde o propósito, o diabo te manipula. E olha, esses dias não são dias de você deixar ser manipulado, deixar ser roubado. Eu estava ministrando lá na MIP e falei sobre isso, falando sobre algumas pessoas que vão deixando de vir às reuniões e não vem no domingo, não vem dois, não é dito e feito, principalmente em outra nação. A apostasia está batendo para aqueles que estão fervorosos. Imagine quando você vai deixando de vir. Você vai abrindo pequenas concessões. Aí vai trocando por um filme, vai trocando por uma saída. Daqui a pouco os filhos estão olhando isso. Você vai ver, tá bom, até aqui, daqui a pouco nem querem ir mais. Daqui a pouco se desviam. O marido está em pecado e você nem sabe. Se esfriando, se esfriando. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E alguns não conseguem mais voltar. Algumas famílias nem conseguem ser mais restauradas. A porta está estreitando, filhos. Está estreitando. Então precisamos guardar nossa consciência espiritual acima de tudo, acima de qualquer coisa. E é interessante porque Jesus estava ali. Ele falou na sua humanidade: Senhor, meu Pai, se possível, passa de mim isso. Está doendo. É muita rejeição, é muito abandono, é muita solidão, é muita acusação. Eu sei de onde eu vi, a glória que eu estava, e viver no meio de tantas pessoas que estão fazendo isso. Eu sei que vai doer muito mais ainda do que eu vou passar. Eu estou aqui suando sangue. A depressão está profunda. Chamei os discípulos para orar, eles dormiram. Aqueles que eu caminhei com eles 3 anos, ensinando, fundamentando, falando, eles dormiram. Eu fiquei só. Pai, se possível, passa de mim. Eu já não estou aguentando mais. Mas o Espírito Santo gritou de dentro dele. E ele ouviu a voz do Espírito. Ele disse: mas seja feita a tua vontade, boa, perfeita e agradável. Se eu tiver que perder tudo para cumprir o propósito, eu vou perder. Se eu tiver que sofrer, chorar, perder dinheiro pelo propósito, eu vou perder. Se eu tiver que ser acusado, criticado e envergonhado pelo propósito, eu serei, Senhor. Eu estou produzindo a minha eternidade. Dá um brado de glória aí, meu querido. Então Deus não esconde nem tira a realidade de vida dos seus discípulos. Ouviram isso? Ele não tira suas fragilidades. Para quê? Por que Deus revela as fragilidades desses homens, dessas mulheres? Para que nós entendamos que nós temos uma humanidade que também será atacada, que também nós temos fraquezas. Então o Senhor ensina os erros deles. Então é para que nós possamos saber que nós teremos aflições, mas paralelamente a isso nós também teremos o escape. Paralelamente a isso nós teremos escape. Você entende isso? Então Jezabel, que representava um espírito e era realmente físico, uma mulher controladora que agia com manipulações, intimidações, ameaças, perseguições. Ela representa uma potestade. Entenda que muitas lutas que vêm sobre nós, elas vêm em primeiro lugar como se fossem fantasmas. Tem muita coisa que você está enfrentando que é realmente um fantasma. Amém? Eu costumo falar que o diabo, ele é como um mágico, um Mr. D. Diabo, né? Não é Mr. D, é Mr. D. Ele é como um mágico. Ele é ilusionista. Ele vai fantasiando coisas, ele vai criando coisas. Ele pega meias verdades que são conhecidas na Bíblia como sofismas. A Bíblia diz que nós precisamos anular os sofismas, meias verdades. Pessoas que pegam uma meia verdade e colocam como se fosse uma verdade inteira. Mas espera aí, qual é a verdade mesmo? Quer ver uma meia verdade?
Todo caminho leva ao céu. Todos serão salvos. Meia verdade. São meias verdades, nós vamos tomando como verdade. A voz do povo é a voz de Deus. São meias verdades. Isso vai entrando em nossa mente. E se a nossa consciência não for blindada. Olha no verso 2, que fala sobre Elias. Olha quem Jezabel, preste bem atenção nisso. Imagine nós, hein? Faça uma comparação agora. Jezabel estava ameaçando um homem de Deus que esteve em Querite. A palavra Querite significa colocar do tamanho certo. Ele esteve lá, naquele momento em que a água do riacho secou. Os corvos vieram alimentar ele com carne. Teve uma hora que acabou. Ele viveu em Sarepta, onde estava uma terrível seca. Ele venceu a escassez. Elias, um herói da fé que enfrentou 400 profetas de Baal, 450 do poste ídolo, 850 feiticeiros. 850 feiticeiros que se cortavam literalmente para oferecer sacrifício, sangue ao Deus deles. Não foi um macumbeiro que ele enfrentou, não foi um invejoso no seu ambiente de trabalho. Então, Elias, ela ameaçou um homem que orou com tanta fé, com tanta instância, que desceu fogo dos céus. Um homem de coração humilde, e normalmente não se intimidaria, mas iniciou aqui um ciclo de deformações na vida de Elias. Foi esse homem, com essa envergadura espiritual, com esse currículo, que Jezabel ameaçou. Imagine a eu e a você. Quantas ameaças, mas muitas ameaças, filhos, preste bem atenção nisso, são fantasmas. São ameaças que elas vêm, depois você vai ver, passou. Quantos tiveram ameaças que você foi ver, achou que ia acabar tudo, ia destruir tudo, tudo ia ser derrubado, depois passou? Quantos? Nós temos muitas pessoas, desde quando nós começamos a iniciar, a Manancial, lá no início, pastor Clusney sabe disso, de tantos trabalhos arriados, pessoas, feiticeiros. Na nossa consagração, minha e da apóstola, no lugar onde nós estávamos, mais de 500 pessoas. O pastor Cláudio estava lá? Estava. Fez a foto. Ficou top, chorando. Nossa consagração como apóstolos, tinham 13 satanistas, fazendo rituais, trabalhos, pontos de contato, na parte de baixo, espalhados em cima. Enquanto eu e o apóstolo estávamos sendo consagrados, derramando óleo, eles entraram na nossa casa, arrombaram o portão, entraram na nossa casa. Não pegaram ouro, não pegaram dinheiro, pegou um objeto de cada um. Uma aliança de um anel de outro, uma meia de outro, um objeto de cada um. Depois de uma das manifestações, não sei se você lembra isso, com a profetisa Tina, que houve uma libertação, um demônio, ele se manifestou, e começamos a tentar identificar ele. Do nada ele diz: fui eu que entrei na sua casa, e eu enterrei as coisas naquele lugar, assim, assim, assim. Eu peguei isso. Por quê? Por que um ataque tão iminente? Por causa do propósito. Então pessoas que foram se levantando dizendo: essa igreja vai acabar, essa igreja vai acabar, não vai prevalecer, vai acabar. As obras das trevas, os religiosos, eles vão declarando isso, como fizeram com Jesus. Sua igreja, Jesus, vai fechar, sua igreja não vai suportar. E numa tarde, sim, Jesus perdeu uma igreja inteira quando começou a falar algumas verdades. Mas nada vai parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Pode parar um bar, pode parar uma boate, ou pode parar uma casa que diz que é igreja, mas é profana, é prostituta, é adúltera, que rouba dízimos, líderes que estão no pecado sexual. Mas a igreja do Senhor Jesus não. Nada pode contra a igreja do Senhor Jesus. Nada pode. Ela é atacada, ela é resistida. Trabalhos são arriados na cidade. Satanistas declaram que vão fechar, mas não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Quanto mais tentar atacar, a igreja vai crescer, a igreja vai multiplicar. A unção de multiplicação está sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ninguém
pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Oh, aplauda, aplauda Jesus. Meu Deus, meu Deus. Palavras, situações, circunstâncias, frustrações, perdas e realizações, nada pode parar você. Por isso a sua consciência espiritual tem que ser blindada. Em Josué capítulo 7, verso 6, olha o que está escrito. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Josué, quando vai à luta, ele tinha vencido Jericó juntamente com seus soldados, juntamente com a sua igreja. Venceu uma das maiores cidades, a mais resistente, a mais difícil de entrar e de conquistar. Mas agora ele vai entrar na cidade mais inexpressiva, na menor, a mais insegura, e ele perde. E o coração dele se aperta, ele desespera, ele deprime. Ele achou que Deus havia abandonado ele. Começou a dizer: o que eu fiz de errado que está acontecendo isso? Nós geralmente fazemos isso, né? Alguma coisa não dá certo, a gente fica logo se culpando, se acusando. Às vezes podem ser algumas atitudes erradas, mas cuidado para que isso não vire uma acusação. Amém? Uma reflexão sim, uma autoacusação não. Porque a acusação dói, a acusação achata, a acusação machuca. Reflexão sim. Em Neemias está escrito, ele disse: me inspecionei e me coloquei à disposição. Eu me inspecionei por dentro. Então quantas vezes isso vem acontecendo conosco? Nós fazemos algo que acreditamos que vai ser um sucesso, e de repente percebemos que não deu certo, foi uma vergonha. E isso nos achata, isso nos encolhe. Isso aconteceu com Josué, um homem de guerra que caminhou com o seu apóstolo Moisés. Aconteceu com ele, porque veio uma perda. Cuidado com as aparentes perdas, porque com Jesus, até perdendo a gente ganha. Às vezes para nós é perda, mas para o Senhor é um ensino. Eu vou repetir: para nós é uma perda, mas para o Senhor é uma pedagogia, é um ensino. Deus nos ensina muito mais tirando do que colocando. Deus nos ensina nos fazendo muito mais perder do que ganhar. Porque quando ganhamos nós ficamos muito eufóricos, muito em festa. Mas quando nós perdemos nós ficamos mais reflexivos, e isso nos amadurece. Por isso Jesus disse: é melhor ir em lugar onde tem velório do que onde tem festa. Porque na festa você se distrai, você pula para um lado, pula para o outro, grita. Mas no velório, nossa, isso acontece mesmo? Pessoas morrem. Será que eu estou pronto? Será que eu estou preparado? Vem a reflexão. Nisso está a maturidade. Quantos estão entendendo? O que trouxe mais deformação ainda para Elias? Ele se afastou, preste bem atenção, anote isso, de relacionamentos de aliança e encorajadores. Elias se afastou de relacionamentos de aliança e encorajadores. Verso 3. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Deixou Eliseu, se isolou, escolheu os galhos secos da solidão e desanimou. Ao contrário de preservar aquela amizade que estava com ele, uma amizade saudável, estava com ele em todo o tempo, pastora. Eliseu estava com ele o tempo todo, ajudando, auxiliando, servindo, em concordância, em aliança, em amor. E ele se afastou. E muitas vezes o inimigo vai trabalhando assim, no momento da ameaça, no momento difícil, no momento da crise. Ele vai te afastar de pessoas de aliança com Deus. Ele vai te afastar de pessoas cheias do Espírito Santo. Ele vai te afastar de pessoas que vão estar te purificando, te santificando. Ele vai te afastar de pessoas que estão te levando para a casa de Deus, dizendo: persevera, continua, lute, Deus é contigo. Deus vai restaurar, Deus vai curar, Deus vai salvar. Era isso que Eliseu falava com Elias, mas ele se afastou. E as deformações foram aumentando. O inimigo já preparou outras amizades ali. Há amizades entre aspas,
maturidade, filhos. Igreja, você que está ouvindo isso, tenha maturidade, seja inteligente. Pessoas que estão trazendo dúvidas na tua mente, não é coisa do Espírito Santo. Pessoas que estão trazendo confusão, algo que você estava bem, firme, e de repente vem uma confusão. Isso não é de Deus. Deus não é Deus de confusão. Pessoas que vão falando coisas, depois que você ouviu, você se esfriou. É Deus que faz isso. Pessoas que vão trazendo contaminação, que vão... Você tinha um amor por aquela pessoa, você gostava dela, essa pessoa vem e fala algo mal dela. Você acha que Deus está nessa pessoa? O Espírito está nessa pessoa? Rejeite, resista. Pode ver que você ficou mal. Sabe algumas pessoas que nós encontramos lá fora? Você se encontra com elas, te dá uma dor de cabeça. Quem já teve isso? Você encontra com aquela pessoa, você passa mal, você sente um negócio ruim. Você tem que ter esse sentido aguçado. Pessoas que vêm e colocam algo negativo de alguém, está ferindo aquele que Deus ama. Ah, mas ele é errado, mas Deus ama. Mas falou daquela pessoa que ela fez isso, mas Deus ama ela. Deus ainda continua trabalhando com ela, gostando dela, e quer salvar ela até o último dia da vida dela. Nisso consiste o amor, igreja. É muito fácil. Pessoas que são más, que têm maldade, vão falar mal de alguém. São pessoas que você pensava até bem dela. Eu penso bem do Tiago. Alguém vem, é porque o Tiago, sabia que o Tiago isso, olha, cuidado com o Tiago. Deus não está nessa pessoa. Porque não veio para resolver, veio para dividir. Veio para criar contenda. Se você não quer ser roubado da sua consciência, e daqui uns dias dizer, meu tempo acabou. Deus estava brincando? Deus está brincando? Eu já quis dizer muitas vezes isso, meu tempo acabou. Já quis dizer muito isso, mas não posso. Nunca mais vou servir, nunca mais vou continuar com as minhas empresas. O propósito é muito maior do que isso. Ou você acha que também eu não concordo com muita coisa que acontece? Eu falei isso com uma pessoa uma vez, que falou, não concordo com isso. Tudo bem, eu também não concordo. Mas como? O senhor é o líder, o senhor é o presidente. Mas não é que eu sou presidente, tudo é perfeito. Está tudo correndo como Deus me falou. Eu não concordo também com muitas coisas. Eu não concordo com pessoas que foram comissionadas e não cumprem com as escalas delas. Eu não concordo com pessoas que foram confiadas algo e daqui a pouco elas não justificam, não dão satisfações, elas fogem, elas somem. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com pessoas que estão falando mal uma das outras. Mas o que eu vou fazer? Mandar todo mundo embora? Por causa do erro? Então nem eu vou ficar. Eu também não concordo com muita coisa. Quando eu chego, não tem vaga no meu carro. Roda, tem que deixar na frente de alguém. Eu não concordo com muita coisa. Tem pessoas que falam, estou junto, olha, estou ali, com pessoas que você ajuda, você dá dinheiro, você abastece o carro, você dá alimento, você coloca na tua casa e daqui a pouco sai. Eu também não concordo com isso. Mas eu não estou seguindo o homem, estou seguindo um propósito. E por isso eu estou aqui, jamais vou deixar o meu Deus. E jamais vou deixar de edificar vidas, de curar vidas, de comissionar pessoas. Porque eu não olho para aqueles que não deram certo, eu olho para aqueles que estão dando certo. E eu tenho que respeitar as escolhas das pessoas. Eu tenho que respeitar as decisões delas. Ainda que falou o tempo, Deus falou, eu tenho que respeitar isso. Porque nem Jesus, queridos, obriga as pessoas a nada. Nem Jesus. Jesus sempre amou todos. A porta está aberta para receber a todos, sempre, sempre. Agora, se você ficar dando ouvidos, uma hora você vai se contaminar. Água mole em pedra dura. Não é bíblico não, é quase bíblico. Vai ouvindo. Ah, tá de boa, tô bem. Não, eu ouvi, mas tô bem. Daqui a pouco tô bem. E você vai se atacar na sua consciência espiritual. E vai abortando um propósito, algo que Deus começou na sua vida. Deus não me chamou, filho, eu vou te chamar para o ministério. Depois você vai dar um tempo, vai ficar cuidando de empresa.
Espírito Santo, convence. Não seja eu, seja o teu Espírito, Pai. Ele se afastou de relacionamento. Olha só, temeu, pois Elias levantou-se e foi para salvar a sua vida. Deixou o seu moço, deixou Eliseu, se isolou. Ao contrário, ele deveria ter preservado a amizade que espiritualmente lhe dava forças, que encorajava, que ministrava confiança. Ouça isso. A queda começa nos relacionamentos. A queda começa nos relacionamentos. Eu estava ministrando lá no MIP na sexta-feira, e eu falei sobre isso. Eu falei, pare de ser escolhido. Você já foi escolhido por Jesus, agora passe a escolher as pessoas. Só os fortes escolhem. Eu escolho quem pode entrar na minha casa, quem pode entrar na minha mesa. Eu escolho a quem eu dou ouvidos, porque eu vejo o espírito da pessoa, as atitudes dela, os frutos dela. Eu escolho quem eu posso abrir minha vida. Eu tenho a multidão, tenho várias igrejas, tenho vários filhos, eu tenho 5 ministérios eu tenho concílio em cada casa. Desses eu tenho 3, e desses 3 eu tenho 1. Um que eu abro tudo. A minha esposa, que é a outra 1 também, que sabe de tudo. Mas não é para todos, porque eu sou seletivo com relação a isso. Peraí, eu escolho, não. Você, do jeito que você está aí, que não quer converter, vai andar comigo não. Quero não. Ou você converte essa pessoa, ou você não dá. Não dá para andar juntos se não tem acordo entre nós. Não tem acordo de espírito, não tem acordo de Deus, não tem acordo de palavra, então não dá. É você que tem que escolher. A queda começa nos relacionamentos. O que foi que eu disse? É por isso que às vezes uma pessoa, ela tem uma amizade, por causa daquela amizade ela toma uma decisão igualzinha àquela pessoa. Mas o que Deus tem para um não tem para outro. Eu preguei também, estou quase pregando tudo que eu preguei lá na MIP, né? E eu falei com isso, eu estava usando o exemplo, usando o pastor Bruno, né? Falei, olha, o que Deus tem para o pastor Bruno não significa que tem para mim. O tempo que Deus vai fazer algo, o pastor Bruno não é o tempo meu. Talvez ele vai ter 100 igrejas com 40 anos e eu só vou ter com 60. O tempo de um não é o mesmo tempo do outro. Não é porque um falou, eu também eco, também, bem. Por isso nós geramos treinamentos em nosso meio, para gerar pessoas inteligentes. Amém? Para a honra e glória do nosso Deus, nós conseguimos agora, alcançamos como alunos, o CTA em Palmas, 290 alunos. 290 matriculados. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Novos que chegaram, 290. A profetisa Nilmar e o mestre Vinícius, eles que estão à frente agora, né? Estão indo para Araguaína, assumir lá, mas falaram, pai, não tem como não lembrar do Senhor. Não tem como não lembrar do Senhor, dos treinamentos, das apostilas que o Senhor fez. E eu estou mandando essa mensagem por causa disso. Eu falei, obrigado, filha. Ela deu resultado. E vamos começar agora também, né? Acabou as férias, né? Amém? Então é um povo treinado, é um povo que discerne as coisas, é um povo que está ouvindo. Amém? Amanhã, segunda-feira, tem treinamento de libertação aqui com a apóstola Vina de novo. Amém? Amém? Então, a nossa tendência nos momentos mais difíceis é nos isolarmos. Cuidado com isso, não se isole. Porque quando você se isola, você cai nas mãos de relacionamentos que não edificam. Amém? Terceiro, já vou encerrando. Elias deixou de vigiar. Por isso ele ficou vulnerável ao contra-ataque do inimigo. Quando você não vigia, você fica vulnerável ao contra-ataque do inimigo. Não pense que ele não vai te contra-atacar. Isso é certo. Ele vai atacar e contra-atacar sempre. Em 2 Crônicas, olha isso. Capítulo 31, verso 20. Segundo livro de Crônicas 31, 20. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Preste atenção. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor.
em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, olha isso, na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Posso ouvir um aleluia? Então entenda, depois de uma grande vitória com Deus, vem sempre um contra-ataque de Satanás. Porque agora nós estamos muito concentrados na vitória. E quando você está muito concentrado na vitória, você se distrai na luta. Quando você está concentrado na vitória, você começa a se distrair no meio da luta. Eu ganhei, glória a Deus, conseguimos. O profeta Davi deu um testemunho aqui. Amém, vou continuar com os meus trabalhos. Deus abriu a porta de emprego. Não distraia. Continue orando, continue vigiando, porque o inimigo contra-ataca. Sempre o diabo vai contra-atacar pessoas que estão crescendo, rompendo, alcançando alguma coisa. Agora entenda algo, quero te dar uma boa notícia. O contra-ataque do diabo é um sinal que você está no caminho certo. Pode aplaudir a Jesus, faz direito. Não se joga pedra em árvore que não dá fruto, não se chuta cachorro morto. Se está vindo contra-ataque, às vezes fala assim, poxa, não tem nem descanso. Eu falo isso com o meu amor, eu falo, amor, a gente não tem nem descanso, parece a série 24 horas. Quem assistiu a série 24 horas? Adriane assistiu? Tá com mais de 40 já, filho? Foi top, não foi? Eu passava as madrugadas assistindo aquilo. Meu Deus, o Jack Bauer. Gente, assistiu também? Mais de 40. Eu sou apaixonado por filme de ação, filme inteligente. Imagina ser feito hoje com a tecnologia de hoje. Meu Deus, ele não tinha descanso. Teve uma hora que ele perdeu família, perdeu esposa. Ele estava no carro, eu lembro dessa cena. Ele recebeu a notícia. Ele estava começando a chorar assim, a lágrima começando a vir a descer. A lágrima voltou. E ele disse, eu tenho que continuar lutando. Por causa do propósito. Eu vejo pessoas, militares, pessoas que entenderam que por causa do propósito, às vezes, por alguns momentos, deixam o que tem que deixar. E vão de madrugada, de noite, vão lutar, vão guerrear, vão em obediência. E nós como soldados, muitas vezes, nós não vamos. Então o inimigo sempre vai retalhar, ele vai contra-atacar. Começa a crescer. Se a igreja começar a crescer, começa a vir o contra-ataque. Se você consegue um emprego, casa, está no lugar que Deus mandou, pode preparar para o contra-ataque. Isso não é uma notícia, é um alerta e é uma boa notícia. O contra-ataque é sinal de que alguma coisa Deus está fazendo. Amém? Então, ele vem com retaliações. O que são retaliações? São contra-ataques do inimigo quando avançamos, conquistamos ou nos reposicionamos. São contra-ataques do inimigo quando conquistamos, avançamos ou nos reposicionamos. Elias deveria ter se preparado para o contra-ataque. Querite Sarepta, reconhecido mundialmente como o profeta, era Deus da terra. 850 feiticeiros, multiplicou, fez tantos milagres. Ele deveria ter se preparado para o contra-ataque. Ele deveria ter entendimento que atacar 850 endemoniados de Jezabel ia causar muita fúria. Você tem que entender, querido, que estar em convergência gera ataques do inimigo. Gera ataques. Ele quer te tirar da convergência, ele quer te tirar do lugar que Deus colocou. Porque Deus não brinca. Hoje eu te coloco, amanhã eu te tiro. Hoje você é, amanhã você não é. Hoje eu te amo, amanhã você não ama. Deus não é criança, Deus não é homem. Sejamos homem. Não fale em gênero agora, sejamos homem. Sejamos sérios. Entender, estar no centro da vontade de Deus vai gerar ataques, vai gerar contra-ataques. O que fazer então, apóstolo? Eu não vou me posicionar por causa dos contra-ataques? Não, você não vai ter medo do contra-ataque, porque no contra-ataque, porque você está em convergência, porque você está no centro da vontade de Deus, Deus vai te dar um escape, Deus vai te proteger, Deus vai abrir a porta para o profeta Davi. Se estiver fazendo o que Deus mandou fazer, é questão de tempo. Espera, pois, confiante do Senhor, e Ele
você está no caminho certo. Quantos creem, se expressa aí em nome de Jesus. Vocês me dão 5 minutos? Elias se inclinou para a autocomiseração. Isso ofende ao nosso Criador. Quando você se inclina para a autocomiseração, você está dizendo: eu sou miserável e Deus não provê nada em minha vida. Eu sou o rabinho da lagartixa. Até nossas orações, sabe? Eu sou um lixo da escória da vergonha. Senhor, olha, eu não criei isso não. Porque Deus não olha para nós o nosso ponto de vista do nosso pecado. Deus não olha assim. Deus não olha para nós o nosso ponto de vista da nossa deformação e da nossa condição. Ele olha do ponto de vista da criação dele. Ele nunca criou nada ruim. Tudo que ele criou foi bom. Alguém entendeu isso? 1 Reis 19, ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Olha isso, caminho de um dia. Deixou quem não poderia deixar. Não deixe quem está te encorajando, quem está te fortalecendo, quem está te ativando. Não deixe quem está te santificando. Não deixe quem está fortalecendo você, que depois, quando sai de perto de você, você fica cheio de vida. Não deixe essa pessoa. Não são todos que fazem isso na nossa caminhada. Mas quando você encontrar, não sai de perto. Irmão, quando estou perto de você, eu me encho de vida, de convicção em Deus. Eu fico fortalecido no meu chamado. Quando eu fico perto de você, eu quero mais da presença. Eu quero continuar na igreja, eu quero continuar reunindo, eu quero continuar com o meu destino. Não se afaste dessas pessoas. Não se afaste. Mas ele foi, porém, ao deserto, caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro. A palavra zimbro no original significa amarração. Lugar que amarra. E pediu para si a morte. Pediu para si a morte. Tudo que ele fez em Deus, por causa de uma palavra. Uma palavra. Cuidado com a palavra que você está dando ouvidos. Uma palavra. Não é que você escutar, é que você, se você der ouvidos, se inclinar para ela. Porque você pode ouvir muitas coisas. Você não é nada, você é mendigo, você não vai dar em nada. Você vai passando, como foi Davi. Chamaram ele endemoniado, filho de Beelzebu, homem sanguinário. Davi foi andando. E Simei apedrejando, Simei xingando. Ele foi andando, ele não deixou entrar. Mas se você deixar entrar, você pode pedir a morte. Aí vem morte ministerial, vem morte da família, vem morte do chamado, vem morte da santidade, vem morte da chama. Meu Deus, obrigado, Jesus. E pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, porque não sou melhor do que meus pais. Mesmo discurso de Gideão, é ou não é? O Senhor está falando: você não tem que ser melhor do que ninguém, você tem que ser você, como sempre. Você não tem que ser melhor do que ninguém. Diga alguém do seu lado, fala: você não tem que ser melhor do que eu, irmão. Está muito fraco, fala: você não tem que ser melhor do que eu. Fala: seja você, e você vai ser melhor. Quem disse que ele tinha que ser o melhor? Ele tinha que ser ele mesmo. Então pare de fazer comparações. Pare de ficar comparando com fulano, com Beltrano. Deixa que Deus realmente faça o que tem que fazer na sua vida. Eu vou te falar algo. Sabe por que você faz comparações, procurando coisas nas pessoas e comparando com relação a você? E reconhecendo só o que está nas pessoas? Porque você não encontrou o que tem em você que não tem nas pessoas. Quando você encontrar, não, eu já encontrei, acabou, fica fazendo comparação. Ah, mas ele canta. Não, mas eu toco. Não, mas ele toca. Não, mas eu visito. Não, mas ele gosta de visitar as pessoas. Não, mas eu abraço as pessoas. Eu libero graça no meu abraço. Sabe, falaram isso, eu vou usar isso. Ah, mas então tem graça para abraçar. Não, mas eu sei organizar a casa de Deus. Você está entendendo? Ah, mas isso aí não é presunção, soberba.
pensando demais. Não, nós sabemos o que carregamos. Você tem que saber o que você carrega, querido. Ah, mas e humildade? Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Isso é humildade. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu carrego. Você tem que saber, isso não é soberba. Você tem que saber. Deus me usa nisso, Deus me usa nisso. Eu quero ser usado nisso. Seja para ficar no cerimonial, seja na cozinha, seja com as crianças. Nada para o Senhor aqui é menor. Todos têm a importância no momento. Hoje eu tenho a minha importância aqui agora porque eu estou ministrando a palavra. Mas antes, quem tinha o ministério de louvor era o mais importante. E existe um momento mais importante daqueles que vêm preparar a casa, da diaconia. Vai ter um momento mais importante agora, que vai ser o mais importante daqueles que estão preparando o almoço. Aí não tem eu, não tem levita, não tem diaconia, não, agora é lá, o mais importante são eles. Tem hora que o mais importante é quem está limpando a casa, aqui, tudo. Porque senão não estaria limpa. Então tudo é muito importante para Deus. Mas nós vamos tentando categorizar, porque é porque eu limpo, é porque eu estou na cozinha, ou porque eu estou no cerimonial. Ei, seja um bom segundo para Deus te colocar como primeiro. Hoje é isso que Deus tem, mas se você fizer bem feito, amanhã Deus tem outra coisa para você. Não significa que no lugar que Deus te colocou hoje vai ficar para sempre. Quantos estão entendendo isso? Então não fique comparando, amém? Então é diante de uma situação como esta que Deus começa a entrar em cena. E por último mesmo, tá? Elias se entregou ao cansaço. Quem aqui cansa? Levanta a mão do seu irmãozinho aí, o super-homem. Levanta. Levanta a mão dele, aleluia. Quem se cansa? Não é pecado, não. O pecado, o erro, não vou nem falar que é pecado, mas o erro é você se entregar para o cansaço. Nós descansamos nosso físico e precisamos de descanso. Amém? Todos nós precisamos, estou preparando uma palavra para falar sobre isso. Vou dar só uma chavinha para você. Todos nós precisamos do sétimo dia. O sétimo dia é o dia do descanso. Ah, mas a Bíblia diz, eu ouvi falar, e os adventistas, que o sábado é o sétimo dia. Quem foi que falou isso? Deus não falou que o sétimo dia é o sábado. O homem colocou lá. O sétimo dia significa o teu descanso. Amém? O meu sétimo dia, às vezes é segunda, às vezes é a terça, às vezes não é dia nenhum, porque eu não consegui mesmo. Mas também não sou legalista. Ai, não descansei. Vou desmaiar então, para compensar. Tem pessoas que ficam, eu perdi tantas noites de sono que eu tenho que estar em coma para recuperar. Já deu 3 dias? Ah, vou voltar. Tem que recuperar. Mês passado eu não dormi bem. Eu somei as horas. Tem pessoas que fosse assim? Alguns iam morrer 1 ano, depois ia ter que voltar. Então entenda que você tem que ter o seu sétimo dia. É bíblico. Amém? Talvez seu sétimo dia vai ser sexta, sábado, a terça, a quinta, a quarta, a segunda. Não sei. Mas tenha o seu sétimo dia. Amém? Mas não fique legalista também. Eu tenho que ter. Mas procure se organizar para isso. Então, ele se entregou ao cansaço. Eu disse que ele se entregou. Versos 5 a 8. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Sabe onde estava Jesus aqui? No pão e na água. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou a água viva, aquele que beber da minha água jamais terá sede. Meu Deus. Jesus estava presente ali. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Quando o Senhor vem e nos chama para nos tirar da caverna, não fica passando a mão não.
Às vezes a gente quer isso, não é? Oi, tadinha, entrou na caverna. Dan, 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 dan. Ó, o ar-condicionado, fica aí. Dozinha, tadinha, trabalhou tanto, tadinha. Deus é Pai. Deus é Pai. Ele não está gerando delinquentes, ele está gerando filhos de verdade. Levanta e come. Tá aí o pão e a água. Você sabe o que tem que fazer. Levanta, come. Foi lá, levantou, comeu, bebeu. Deus ficou. Elias! Tá viva, filho? Eu vi sua alma saindo assim, ó. Deu um... Volta. Que fazes aí, Elias? Dá até uma música, né? Que fazes aí, Elias? Que fazes aí, Elias? Eu sei que não foi no tom aqui, não, filho. Que fazes aí, Elias? Levanta, come. Voltou a segunda vez o Senhor. O caminho vai ser longo. Tem muita coisa para fazer. Tem vidas para salvar. Tem a sua família para restaurar. Tem um testemunho para deixar. Tem um legado para você liberar. Levanta, Elias. O que eu comecei não terminou ainda. Come, bebe, levanta. Uau, o Senhor está dizendo para você hoje. Levanta. Come, bebe. Bíblia. Come, bebe. Bíblia, palavra. Come, bebe. Vai lutar, vai trabalhar, vai conquistar as nações, vai conquistar filhas para Jesus. Vai edificar, vai apacentar. Come, bebe. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, com a força daquela pregação, com a força daquela palavra, com a força daquela reunião, daquela liberação, do poder que estava ali, caminhou 40 dias. Que pão e água foi esse? Você tem que aprender isso. Você tem que aprender. Um pedaço de pão, um pouquinho de água, caminhou 40 dias. Você não caminha nem meia hora. Sem querer expor ninguém. 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Não adianta só você se levantar. Anote isso. Você tem que ter fé para continuar. Não adianta só fé para levantar, tem que ter fé para continuar. Não adianta ter fé só para se levantar, tem que ter fé para continuar. Amém? Então não desmaie, não esmoreça. O mundo natural está o tempo todo tentando sabotar o sobrenatural. Então fé para levantar, fé para continuar, isso é sobrenatural. Ainda que tenha o dia mau, o dia do cansaço, não abra mão do que é eterno por causa de sentimentos temporários, por causa de perseguições, medos, acusações, tempestades, dúvidas, perdas. Não. O cansaço muitas vezes é um peso espiritual. Ouça isso que o Senhor falou comigo. O cansaço, filho, é um peso espiritual que está vindo só para te roubar de ir à luta. Porque se você for à luta, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Porque em todas essas lutas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então um cansaço é um peso espiritual que o inimigo coloca para você não ir à luta. Porque se você for, mas se você não for, o inimigo ganha por WO. Por isso Neemias 4:10, então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro.
A luta está muito grande, eu não sei se eu vou conseguir. A resistência está cerrada, eu não sei se eu vou conseguir. A luta da família, no casamento, com os filhos, está muito grande, eu não sei se eu vou conseguir. Ouça, se esse povo aqui de Neemias ficasse contemplando os escombros, nenhuma vitória seria alcançada. Não fique contemplando os problemas, as lutas, o tamanho do gigante, as adversidades, o leão, a cova, a fornalha, o mar fechado. Não é para você contemplar, é para você se reposicionar, é para você se levantar e agir. Então, mais do que o que tem sucesso, aquele que tem sucesso não é refém do cansaço. Repita isso. Muito bem. Ele vive a renovação das suas forças, pois a sua visão está na obra pronta. Sabe por que você cansa e enfraquece? Porque você fica olhando para a obra inacabada. Não casei, não abri minha empresa, não ganhei dinheiro, não paguei minhas contas, não cheguei onde eu deveria chegar, não consegui aquela porta aberta, não consegui a conclusão daquele negócio, por isso que você cansa. Olha para a obra pronta para você ver se você não se renova. Jesus no Getsemane, quando olhou para as coisas que estavam acontecendo, olhou para os discípulos dormindo, mestre, dormindo. Aquilo deu um cansaço nele. Ah, Senhor. Mas quando ele olhou para o propósito, quando ele olhou a ressurreição, quando ele olhou o que ia gerar ele ser crucificado, aquilo fortaleceu a ele. Você tem que olhar para o propósito cumprido. Você tem que enxergar teu filho convertido. Você tem que enxergar teu marido, tua esposa chegando aos 5 ministérios. Senão você vai esmorecer. Esposas muitas vezes, meu marido não quer nada, eu estou cansado de orar por ele. Porque você está olhando para ele desviado, frio, afastado. Olha para ele já dos 5 ministérios. Isso vai te dar força para você orar, jejuar e pagar um preço por ele. E vice-versa, você está entendendo isso? Não, olha, mas eu sou solteiro. Olha, mas eu vou casar. Amém? Diga glória a Deus. Diga aleluia. O cansaço era mais uma artimanha do inimigo para que a obra fosse paralisada. O cansaço foi uma artimanha do inimigo para que a obra fosse paralisada. Então a visão de sucesso sempre vai te renovar. Fique em pé comigo agora, por favor, querido. Você só não vai ter vitória se você desistir. Não vai ter vitória em suas lutas se você desistir de lutar.